Olá, meu nome é Daniele Madureira, eu sou repórter da editoria de mercado da Folha e você está assistindo ao Arena do Marketing, um programa da Folha de São Paulo, produzido pela TV Folha, que traz para você aqueles cases mais inovadores, mais bem-sucedidos, de gente que entendeu o consumidor e descobriu o que ele quer, ou às vezes o que ele nem sabe o que quer, mas que acaba se tornando uma necessidade do seu dia a dia. Um exemplo é a marca de eletrodomésticos, que se tornou famosa por gerações pelo bordão "Não é assim uma Brastemp". Para contar para a gente como a Whirlpool tem procurado sobreviver e ir além desse bordão tão famoso, estamos aqui com Berta Fernandes, diretora de marcas e comunicação da Whirlpool no Brasil. Muito obrigada pela presença. Olá, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como eu disse, o bordão "Não é assim uma Brastemp" entrou para o imaginário popular e selou a imagem da marca como um símbolo de qualidade e eficiência. Mas hoje a atenção do consumidor está muito fragmentada, já não é o bastante um slogan genial como esse e um anúncio em horário nobre. Quando a gente foi pensar na história da Brastemp, olhar para todo esse legado, a gente entendeu que é uma marca realmente muito forte, com uma presença muito grande e que sempre dialogou muito com todos os consumidores. Então, quando a gente está passando por uma fase aí de transformação, que a gente tem novas gerações entrando aí, né, no segmento, comprando seus primeiros eletrodomésticos, então a gente viu como uma oportunidade também de fazer com que essa marca dialogue de uma forma próxima, como sempre, com as gerações passadas. A Brastemp é uma marca que está presente aí há 70 anos na casa dos brasileiros e que tem uma ligação e uma conexão emocional muito forte, né? Justamente por ter acompanhado gerações aí dentro desses lares. E o grande legado da marca, né, e o que levou ela a ser essa marca tão relevante, ele é muito pautado em cima de inovação, de fato de antecipar tendências e trazer algo que realmente possa fazer a diferença na vida, no dia a dia do consumidor dentro de casa, né? Então, a Brastemp, por exemplo, lançou a primeira lavadora automática de roupas no Brasil, a primeira lavadora de louças, a primeira geladeira invertida. Mais recentemente, a primeira lavadora que você pode lavar roupa branca e colorida ao mesmo tempo. Então, uma marca muito vanguardista, né, que sempre se conectou com o consumidor ao trazer realmente inovações que mudassem essa dinâmica e, obviamente, facilitasse muito, né, esse dia a dia dentro de casa. Porque antes ficava muito centrado na mãe, né, na dona de casa, porque era essa mesma comunicação, né, da época que surgiu o Brastemp e quando ela se tornou líder de mercado. Mas hoje, quem diria, os jovens da geração Z estão se casando. Sim, estão se tornando adultos, né? Adultos. E eles vêm preferindo eletrodomésticos com a mesma marca do celular, dá muito valor para equipamentos com Wi-Fi, acionados com aplicativo, enfim, todas essas modernidades. Como é que a Brastemp tem procurado se conectar a esse público? Olha, esse projeto do reposicionamento aí da marca, ele foi o primeiro passo em direção a essas novas gerações, né? Então, o que a gente procurou fazer foi, de fato, revisitar, como eu comentei, o legado dessa marca, entender como ela também poderia estabelecer relações e conexões tão fortes também com essa geração, que na verdade não é mais o futuro, né? Como você mesmo disse, assim, eles estão se tornando adultos, hoje eles já são uma realidade, até trazendo um dado aqui, hoje os jovens da geração Z, aí, eles influenciam de cada 10 compras de eletrodomésticos, pelo menos 6, e eles já representam quase 30% desse mercado. Uau. Então, é bastante relevante. E até quando a gente olha o ticket médio, ele não é assim tão menor do que de uma geração, por exemplo, milênio e a geração X. Então, eles já entram com um poder de compra super interessante, né? Porque eles estão saindo da casa dos pais, estão indo morar sozinhos, estão realmente chegando à vida adulta. E aí é um consumidor que ele é um consumidor super pragmático, né, que volta a ter uma relação interessante com a casa. Isso acho que é um ponto que vale ressaltar, né, porque quando a gente fala dos millennials, fazendo até um paralelo assim de diferença entre gerações, era uma geração que estava em busca mais da questão do propósito, né? Então a gente viu um movimento de não necessariamente eu preciso ter uma casa, não necessariamente eu preciso ter um bem, um carro. E o que a gente vê agora, recentemente, é o retorno de alguns códigos, né? Que sempre foram muito geracionais, do que a gente chama da adultez. Então, desse jovem, sim, valorizar casa, sim, valorizar ter alguns bens. E nesse contexto, o eletrodoméstico, ele entra, né? Então, mesmo para esse jovem que ele ainda não saiu da casa dos pais, a gente também vê a Brastemp se conectando e se relacionando através de um produto que pra gente, inclusive, é um produto mais icônico da marca, que é o nosso frigobar retrô. E esse ano a gente fez o lançamento das novas cores e foi uma grata surpresa ver que ele já é um objeto de desejo dessa geração. Então, ele foi um objeto de desejo aí dos milênios, uma questão mais até de decoração
decoração, de ser visto como um objeto mesmo decorativo, mas quando você olha a geração Z, ele se tornou, na verdade, um símbolo dessa adultez. Então ele quer ter esse frigobar dentro do próprio quarto, enquanto ainda está na casa dos pais, porque aquele seu é o mundo dele, o seu universo. Então ele pode escolher o que ele vai comer, o que ele vai beber, manter ali dentro do frigobar, e até mesmo algo muito interessante que a gente inclusive trouxe para o plano de lançamento, que é a questão do skincare. É uma geração super conectada com cuidados, né, com a pele, cuidados com o corpo, e a gente identificou que já existiam muitas jovens, inclusive, que já armazenavam seu skincare dentro do frigobar. Então, dentro da nossa campanha, que inclusive teve o mote Tudo Começa com uma Retrô, a gente explorou muito isso. Então, seu skincare começa com uma retrô, a decoração da sua casa, o seu quarto, o seu universo particular. A gente trouxe os gamers também, por exemplo, para dentro da campanha, que é... Inclusive, vem crescendo muito, né, também, cada vez mais aí entre os jovens, e de você ter esse seu espaço. Então, o que a gente vê para essa geração é importante ter alguns códigos ali que pontuem que, independente se ele já tem a sua casa própria ou não, mesmo quando ainda compartilha com os pais ou mesmo com amigos, ele tem esse seu universo. Então, a marca entra dialogando de uma forma muito orgânica, muito natural. Pode ser o primeiro eletrodoméstico dele. É o primeiro eletrodoméstico dele, exatamente, que pode ter a cara dele, porque ele pode escolher a cor, ele pode escolher o que vai dentro, né? Então ele personaliza da porta para dentro, da porta para fora, né? Sem a mãe olhar. A gente tem, por exemplo, jovens super ligados em questões mais, né, fitness, então guarda lá sua bebida proteica, guarda lá o seu lanchinho, enfim. Então a gente, inclusive, explorou muito isso dentro do plano de lançamento da Retrô para justamente trazer algo muito orgânico, muito do dia a dia para inserir a marca realmente nesse contexto. Agora, o que eu queria entender é assim, você tem que ir para essa próxima geração mantendo as antigas. Então, mantendo a mãe da geração Z, para quem a Brastemp já era aspiracional, a avó, né? Enfim, como é que você consegue manter um pé em cada canoa? Um grande movimento que a gente faz é, primeiro, ouvir o consumidor, e aí a gente está falando cross-gerações, né? Então a gente ouve muito dentro da Whirlpool, a gente coloca de fato o consumidor no centro, não é algo que está só lá no PowerPoint, né? Como uma frase bonita, a gente de fato executa. Então, só para você ter uma ideia, a gente fala em média com 300 mil pessoas por ano, em diferentes pesquisas aqui no Brasil, né? Então acho que isso inclusive vale ressaltar, né? É uma marca brasileira, genuinamente brasileira, as nossas fábricas ficam no Brasil. Nosso time de pesquisa e desenvolvimento, de inovação de produto também fica aqui. Então, a gente, de fato, estuda o comportamento do consumidor brasileiro. E para trazer realmente inovações que vão facilitar o dia a dia dele em casa, que vão trazer inovações do que a gente fala com propósito. Um propósito real de trazer algo que você vai usar no seu dia a dia, que vai fazer com que você salve tempo ou que você... enfim, tenha uma dinâmica, né, muito mais fácil dentro de casa. Aí posso dar um exemplo, por exemplo, a Air Fryer enfim, o brasileiro adora, a gente sabe, né? E aí, independente da geração, é algo que tomou ali o coração dos brasileiros. Então, a Brastemp lançou, por exemplo, o primeiro forno com função Air Fryer. E a gente expandiu também para o fogão. Por que isso? Né? É algo que já faz parte do dia a dia ali, cotidiano, mas existe uma dor ali que a Air Fryer tem um espaço limitante ali, né? Uma panela, né, na verdade. Então, por que não você ter dentro do seu próprio fogão ou dentro do seu próprio forno? A quantidade de alimentos que você vai poder fazer, seja batatinha frita, ou mesmo se você quiser fazer um frango, né, na Air Fryer, vai ser possível. Então, a gente entende a necessidade real do consumidor do dia a dia, a gente inova e traz algo que vai agregar ainda mais. A gente lançou agora recentemente, por exemplo, uma lavadora com duplo agitador, que você pode escolher como você quer lavar sua roupa. Com agitador para roupas mais sujas, né, para uma lavagem mais pesada, ou, por exemplo, você quer lavar um edredom. Você retira o agitador e você ganha maior capacidade dentro da lavadora. Olha só. Então, isso é entender também essas reais necessidades desse dia a dia, desse dinamismo, né, que o consumidor está sempre mudando e trazendo algo que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia. Então, acho que isso é conectar de uma forma próxima e esses insights saem ouvindo o consumidor. Então, a gente escuta de forma muito ativa mesmo, né? Identifica oportunidades, lança produtos e, obviamente, mantendo o que é o nosso legado, como eu comentei. Então, inovações que facilitam esse dia a dia, design, que é muito importante também para o consumidor, né, da Brastemp. Então, a gente tem um time super dedicado aqui dentro das nossas plantas no Brasil para, de fato, entenderem o que é relevante, né, do ponto de vista de design, de tendência para o brasileiro e transformar isso em produto. E, obviamente, a qualidade, que é o nosso legado. Então, o grande bordão, inclusive, que você comentou no início, né, não é assim uma Brastemp, ele está ligado a essa confiança que esse consumidor tem na marca, a qualidade que é
super, ultra presente em tudo que a gente, de fato, se propõe a fazer. Ou seja, não dá para oferecer lá a máquina de lavar com Wi-Fi e achar que todos os seus consumidores vão saber mexer. Não, você tem que ter o básico, você tem que ter tecnologia no básico também. Exatamente. O que a gente acredita é nessa inovação como propósito, né? Porque o que de fato você vai usar no seu dia a dia, que de fato vem atender uma necessidade real que você tem, né? Então, por isso que a gente está focado em descobrir quais são essas necessidades, quais são as novas formas, né, do que o consumidor está consumindo em casa. Então, tem tendência, por exemplo, de moradia, quando a gente fala, né? De cada vez mais as pessoas estarem morando em apartamentos menores. Então, também a gente identifica oportunidades e adaptamos os nossos produtos, adaptamos as nossas inovações para que possam atender a todas essas demandas. Então, o que a gente acredita que a grande força dessa marca é justamente essa conexão com esse consumidor brasileiro. Agora, a Whirlpool é dona não só da Brastemp, como a Consul aqui no Brasil, 2 marcas brasileiras, né? E o mercado de linha branca, ela voltou a crescer na primeira metade de 2024, depois de registrar uma queda ou estagnação aí nos últimos 3 anos, pelo menos. O que vende mais no Brasil, Berta? Brastemp ou Consul? Olha, nós temos muito orgulho, né, de liderarmos essas 2 grandes marcas, né, do segmento de eletrodomésticos no Brasil, a Brastemp e a Consul. A Consul é outra marca também icônica, que também está presente há mais de 70 anos nos lares brasileiros e que também foi muito pioneira e que por isso também tem essa ligação tão forte com o brasileiro. Assim como eu comentei que a Brastemp lançou a primeira lavadora automática, a Consul lançou o primeiro refrigerador. Então, é um produto super icônico também da marca, mudou também a forma como o consumidor pôde se relacionar aí com a casa. E o que a gente entende que é o propósito da Consul é a democratização da inovação. Então, como eu comentei, a Brastemp ela está muito focada em trazer inovações que mudam a dinâmica, né, em antecipar, na verdade, tendências, e a Consul ela democratiza isso. Então, ela dá realmente possibilidade de acesso a qualquer perfil de público e consumidor a ter também algo que vai fazer a diferença no seu dia a dia. E ela tem esse DNA também muito forte dessa brasilidade, né, de entender do brasileiro, de trazer recursos que são específicos também para esse consumidor. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente lançou uma lavadora agora que tem um ciclo rede. E por quê? Ciclo rede, para lavar redes. Porque quando a gente olha, por exemplo, o mercado do Nordeste e do Norte, o uso da rede é algo super relevante, inclusive pessoas até dormem, né, em redes nessas regiões, e eles tinham essa necessidade de poder lavar a rede, né, na lavadora automática sem que estragasse ou danificasse. Então, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento desenvolveu uma tecnologia na nossa lavadora que permite que a rede esteja lavada com todo cuidado. Legal. Então, a gente acabou, inclusive, de lançar para a Consul recentemente uma campanha do nosso micro-ondas para explorar a função aquecer pizza, que pode parecer uma coisa simples, mas assim, o brasileiro, primeiro que o Brasil é o segundo país que mais consome pizza aí no mundo, né? O país apaixonado por pizza, mas o brasileiro também adora comer uma pizza no dia seguinte, né? Ele pede a pizza, né? Come, e o que sobra ele come no café da manhã. Então, por que não fazer esse momento ainda melhor com a pizza voltando a ficar ali quentinha e saborosa? Então, a gente desenvolveu uma função específica que ali é qualquer comida, não é a pizza especificamente. Então isso é entender do brasileiro, isso é entender realmente, né, da dinâmica que ele tem em casa e trazer algo que realmente vai endereçar isso. Inclusive a campanha foi um sucesso porque a gente abriu uma pizzaria, a gente fez uma ativação em que a gente abriu uma pizzaria só de pizzas requentadas e a gente serviu isso, né, para os consumidores. Inclusive convidamos alguns amigos da imprensa, influenciadores para estarem presentes com a gente. Foi um sucesso aí. Falou inclusive muito com os jovens, conectando, né, com o início da nossa conversa, que eu acho que é esse o desafio, assim, de como essas marcas que são icônicas continuam estabelecendo esses diálogos, essas relações, se fazendo presente realmente em algo que faz a diferença do dia a dia e transformando em conversas nas redes, né, porque hoje em dia é sobre isso. Relevante, né, relevante para essas novas gerações. Exatamente. Surpreendendo. Agora, a Consul é uma marca mais forte em geladeiras? A Consul, ela é top of mind no Brasil em refrigeração, por 34 anos, inclusive nós estivemos lá no prêmio, né, agora recentemente recebendo novamente o troféu. E a Brastemp, ela é top of mind em lavadoras. Tá. Então, as 2 principais categorias para ambas as marcas. As 2 marcas atuam em todos os segmentos de eletrodomésticos, elas têm uma presença super expressiva no mercado, né? A Whirlpool, inclusive, é líder de mercado de eletrodomésticos no Brasil, mas a gente entende que são para consumidores específicos. Então, por isso que eu comento que a gente tem produtos que são muito bem pensados do ponto de vista de consumo, de atender essa questão da brasilidade que eu comentei, de trazer uma função que vai fazer a diferença específica para esse consumidor e também democratizar, né, e dar acesso
acesso a tecnologias, e a Brastemp para esse consumidor que espera algo a mais. Sim. Né? Então, o consumidor que está mais disposto a investir numa tecnologia, uma inovação, por exemplo, em trazer algo, uma funcionalidade um pouco mais específica, né? Então, está disposto a isso, então ele busca na Brastemp esse algo a mais. Agora, você tem uma carreira em bens duráveis e um mercado de consumo, eu imagino que um pouco mais difícil, né? Uma coisa é você fazer uma promoção, né, de chocolate, alguma coisa, outra é de máquina de lavar, né? Um bem de alto valor agregado. O consumidor, de um lado, ele vai querer que aquele eletrodoméstico dure durante muito tempo, mas a empresa vai trazer todos os anos novidades. Como é que fica isso, assim? Com qual periodicidade o consumidor... Porque não dá para ficar trocando de geladeira todo ano, a cada 2 anos. Sim, o ciclo de troca de eletrodomésticos no Brasil, ele varia entre 7 a 10 anos. Entre 7 e 10. Entre 7 e 10. Então, de fato, é um consumidor que ele vai ficar bastante tempo, né, com esse produto. E aí, quando você comenta sobre a indústria de bens duráveis, né, eu particularmente sou apaixonada porque realmente eu acho que a gente tem que ter uma conexão muito forte com esse consumidor. Porque, de fato, a gente precisa manter ele engajado com a nossa marca por bastante tempo, né? Então, isso envolve, desde a parte, eu diria, de inovação e produto, de fato, você entregar algo que a experiência do consumidor vai ser muito, muito positiva e ele vai, né, querer continuar com essa marca, e estabelecendo diálogo também durante toda essa jornada. Então, acho que é um desafio nosso enquanto indústria, e por isso a gente vive de inovações, para, de fato, despertar o interesse do consumidor de fazer a troca, né, do seu produto. Hoje a troca no Brasil, ela está bastante pautada em substituição de produto. Então, você teve uma necessidade de um produto que não está mais funcionando da forma como deveria, então você substitui. Então, tem uma enorme oportunidade realmente de fomentar a troca por inovação mesmo, né? Então, não, eu vi a minha geladeira, eu quero ter uma geladeira com design diferente, ou essa funcionalidade que não existia e que agora existe, então eu vou trocar. Então, é isso que a gente se dedica todos os dias, né? De estabelecer essas conversas para que o consumidor possa ver que a gente cada vez mais está se desafiando a ter inovações que vão mudar a forma como ele se relaciona com a casa. E aí vai lá, oferece para o dono ou para a dona de casa, olha, vamos trocar o fogão, você deixa o teu fogão antigo para o teu filho, que vai morar fora, até ele ter dinheiro para comprar uma Brastemp. Isso, né? E engraçado que isso é super forte na cultura brasileira, porque o consumidor, ele não abre mão do eletrodoméstico, ele troca e aí ele vai realmente repassar, né, para uma outra pessoa. Um ponto positivo que eu acho que vale trazer aqui e ressaltar é que a Whirlpool lançou, né, um programa aí que foi até pioneiro próprio de logística reversa, que a gente chama, que é para você recolher, né, o eletrodoméstico antigo da pessoa, porque esse também é um ponto que às vezes é uma barreira para a pessoa trocar o eletrodoméstico dele enquanto ainda está em funcionamento. Porque ele pensa, ainda está funcionando, eu não sei o que fazer, nesse momento eu não teria ninguém para dar, então, né, como que eu faço esse descarte? Então, é um ponto ali que o consumidor, né, tem de dúvida. Então, a Whirlpool tem um programa próprio que ele retira em casa, independente do porte do eletrodoméstico, e faz o descarte consciente, tá? De todo esse produto. Sem custo algum para o consumidor. Então, o consumidor pode acessar as nossas plataformas, né, os nossos sites, preencher o formulário e ter acesso a esse serviço totalmente gratuito. Mas aí, se o eletrodoméstico é da Whirlpool, né? Não, pode ser pelo contrário, pode ser de qualquer marca. Agora, o mercado de linha branca ele depende muito de crédito, justamente por ser, né, como a gente falou, um produto de alto valor agregado. E a taxa de juros em 2 dígitos não ajuda muito, né? Como é que é levar a tecnologia para a cozinha, para a área de serviço, sem extrapolar o orçamento brasileiro? Essa função acaba ficando com o cônsul, então? Não necessariamente, né? O que a Whirlpool tem se dedicado cada vez mais é ter uma cadeia produtiva muito sustentável para que a gente consiga, de fato, fazer uma boa gestão de custo, né? Então, como eu comentei, a nossa produção ela é praticamente 100% nacional, as nossas fábricas estão aqui, a gente usa matéria-prima nacional. Você tem uma ideia de 20% a 30% da matéria-prima de eletrodomésticos é aço, né? Sim. E cerca de 85% do nosso aço é nacional. Então, a gente busca aí cada vez mais ter uma cadeia produtiva, sustentável, para de fato conseguir fornecer esse nível de alta tecnologia para o consumidor de uma forma competitiva e que ele possa ter acesso, né, a essas tecnologias, independente da marca, nesse caso. E as particularidades do consumidor brasileiro? O que você diria, Beto? O que se compra mais aqui do que no resto do mundo? Olha, tem um ponto interessante do consumidor brasileiro, que é essa questão da conexão emocional realmente com a compra do eletrodoméstico. Isso é algo que a gente não vê em outros
países, por exemplo, quando a gente compara com o mercado americano, por exemplo, é uma compra muito menos emocional, até porque nos Estados Unidos, geralmente, você compra a sua casa, o eletrodoméstico ele já está lá, né, praticamente embutido, ele já vem, né, junto dessa compra. Eles têm o costume de fechar, de esconder o eletrodoméstico na fórmica, na cozinha. Sim, e muitas vezes ele já está lá presente, ele faz parte, né, dessa compra da sua casa. No Brasil é diferente, o eletrodoméstico, ele entra, na verdade, até como um exemplo de ascensão social até, né? Então, o consumidor, ele vai, obviamente, aí progredindo socialmente e ele vai, inclusive, tendo acesso a novos produtos, né? Ele vai adicionando, na verdade, produtos. Então, se a gente pensar hoje no mercado de eletrodomésticos, na presença de eletrodomésticos na casa do brasileiro, ele tem uma presença muito forte de geladeira, que é o principal item, né? Que é mais presente aí, quase que... É o maior índice de penetração. De penetração, exatamente, quase que 100%, tá? Depois você tem fogão, e lavadora de roupas. E aí a gente tem uma série de outros produtos aí que a gente que são relevantes, inclusive quando você vê outros mercados, por exemplo, a lavadora de louça, ela é super relevante no mercado americano, por exemplo, e mesmo quando a gente olha o México, falando de América Latina, também é super desenvolvido lá, mas no Brasil não. Por uma questão cultural, enfim. Mas existem N oportunidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de secadora, também é um mercado ainda no Brasil pequeno, quando você compara também com outros países. Então, o Brasil, eu diria que ele está muito concentrado principalmente nessas 3 categorias, então geladeira, fogão e lavadora de roupa, e com bastante oportunidade para a gente desenvolver outras categorias. Mas é uma compra muito relacional, como eu comentei. Então, o consumidor, ele tem orgulho, né? Inclusive, ele quer mostrar, inclusive, né? A geladeira, por exemplo, ela entra muito nesse contexto, né? Você compra uma geladeira muito preocupada, inclusive, com o design, com a estética que essa geladeira vai ter, porque você vai ter ela ali como ela é o principal produto, o principal item ali da sua cozinha, que você tem orgulho, inclusive, né? De mostrar para as pessoas. Então, acho que essa relação emocional do brasileiro é algo bastante diferente, que a gente não vê aí em outros, né, tantos outros lugares no mundo. Agora, se fosse para dizer hoje, qual categoria você vê mais chances assim de desenvolvimento aqui no Brasil? O que você apontaria? Olha, a outra categoria que eu não citei, que ela vem em quarto lugar, é o micro-ondas. O micro-ondas, ele tem uma penetração grande, ainda com oportunidade de crescimento, bastante ainda oportunidade de crescimento. E aí, quando a gente conecta com gerações, também é um objeto de desejo da geração Z. Muito conectado com aquela necessidade que eu falei do frigobar, de você conseguir ter o seu mundo particular ali. Porque aí você pode fazer a sua própria comida. Exatamente. É uma geração super conectada com comida congelada, por exemplo, pela facilidade. E aí você usa o micro-ondas nesse contexto. Então, os estudos que a gente fez, né, sobre essa geração e a relação com eletrodomésticos, depois do frigobar é o que aparece ali como também super objeto de desejo dessas gerações. Então, acho que tem uma oportunidade aí realmente de crescimento e de penetração para a categoria. E outras também, como por exemplo a cervejeira, a Consul tem, né? É um produto super icônico da Consul, é a cervejeira. E a gente vê um super potencial para esse produto. O consumidor brasileiro é apaixonado, né? Faz parte da paixão do brasileiro a cervejinha gelada, assistir um jogo de futebol. Então, o produto entra muito nesse contexto, então foi um produto super bem aceito pelo mercado aqui brasileiro quando a gente lançou na Consul. A gente vem, inclusive, lançando outras cores, vendo outras tendências dentro dessa categoria. Então, é uma categoria que também a gente acredita bastante. Ah, legal. Quanto o Brasil é importante para o Whirlpool, Berta? Quanto que ele representa nas vendas globais? Hoje o Brasil é a segunda maior operação da Whirlpool no mundo, então tem uma relevância bastante grande, né? O mercado de eletrodomésticos do Brasil, ele é muito grande, então tem uma super importância, o que reflete o investimento, né? Então, a companhia continua investindo, né, todos os anos aqui, até para te dar um número com relação à inovação. Então, independente do cenário econômico ou do ano, a gente investe de 3 a 4% do nosso faturamento, a gente investe em inovação para justamente continuar trazendo, como eu comentei, produtos que vão fazer a diferença no dia a dia do consumidor, que realmente vão mudar a forma com que ele se relaciona com a casa. Por que mulher tem tantos relógios e tão pouco tempo? O relógio biológico que bate dizendo que é a hora de ter filho e o relógio profissional dizendo que é hora de crescer na carreira. Na minha hora, eu decidi que ia ser tudo de uma vez. Tudo ao mesmo tempo, mas tudo no meu tempo. Lavadora Brastemp. Eu vi a campanha da Brastemp com a Boca Rosa, né? Sim. Que é uma super influenciadora. Queria saber qual tem sido a atuação de vocês nas redes sociais. Assim, se vocês têm embaixadores da marca, se vocês costumam trabalhar com vários influenciadores justamente para chegar nesse público mais jovem. Sim, a influência é um dos pilares
sem dúvida, da nossa comunicação. Eu acho que hoje em dia, né, a rede social, é impossível você falar que uma marca, né, não tem presença, não dialoga com o consumidor ali, né? Acho que mudou muito até no início, quando a gente comentou antigamente, era você colocar um filme na TV e você falava com todo mundo, você gerava essa conexão. Exatamente. Hoje em dia, os pontos de contato são inúmeros, as plataformas, inclusive, são inúmeras. Nesse contexto, entram, inclusive, novas plataformas que a gente tem explorado cada vez mais para a marca, o TikTok, por exemplo, né? Então, para você falar hoje com a geração Z, você tem que estar super presente. O Pinterest, por exemplo, foi uma plataforma que a gente usou no plano de lançamento da Retrô, das novas cores que eu comentei. Porque a gente entende que, principalmente a geração Z, vê muita relevância, né, dentro da plataforma, então a gente explorou bastante para mostrar as várias possibilidades que você tem de montar a sua decoração a partir da Retrô e combinar ela ali, né, com o seu set. Então a gente vem explorando muito essas novas plataformas, dialogando de uma forma muito próxima, porque é isso que o consumidor quer, né? Hoje em dia não existe mais aquela barreira da marca que fica lá, né, distante, né, num pedestal e etc. Não é mais sobre isso, é a marca que realmente desce para falar de uma forma próxima, e aí eu acho que o marketing de influência, ele entra muito nesse contexto, e aí para a indústria de bens duráveis, é muito relevante porque o consumidor, ele quer ver isso também funcionando na vida do outro, né, assim, no dia a dia. Então, a gente tem sim embaixadores, né, você citou aí a Boca Rosa, dentre outros, agora recentemente a gente trouxe a Sabrina Sato, a Narcisa, que tem sido aí um ícone também, né, com humor, enfim. Teve a Eliana. A Eliana também foi nossa embaixadora. Enfim, tem diferentes perfis aí de embaixadores e influenciadores que mostram como esses produtos estão inseridos no dia a dia dele, que é isso que o consumidor quer ver. Bom, deixa eu ver como é que fica, de fato, essa geladeira, como é que se usa essa lavadora, como que isso, o próprio frigobar, né, como é que a pessoa montou o espaço dela ali para adaptar ao frigobar retrô. Então, na nossa indústria continua sendo muito relevante, eles ajudam a realmente mostrar essa usabilidade, a mostrar como isso é inserido dentro do dia a dia. Ah, bacana. 2025, como é que tem sido? Olha, 2025, sem dúvida, vai ser um ano fantástico para ambas as marcas, né? Brastemp vem consolidando aí o reposicionamento da marca, como eu comentei. E do lado de Consul também, é um ano que é super importante, a gente vai celebrar os 75 anos da marca no Brasil. E a gente pretende trazer aí novidades para continuar conectando essa marca brasileiríssima, que representa tanto o consumidor brasileiro de forma super relevante. Muito obrigada, Berta, pela sua entrevista. Agradeço a sua participação aqui. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e continue acompanhando as notícias da Folha no canal do YouTube. Até mais.